sou João Derli de Oliveira Nunes Júnior, né, tenho 43 anos, iniciei no judô em 1988, né, por indicação médica. Na época eu tinha asma e os médicos indicaram, né, meus pais o judô ou a natação, né, mas achavam mais interessante o judô porque também era uma criança que tinha muita energia, não tinha diagnóstico de hiperatividade, mas era uma criança que estava sempre cheia de energia. Então, no início do ano letivo de 1988, numa escola estadual aqui em Porto Alegre, né, surgiu o judô. Daí ficou fácil, né? Sair da escolinha, né, sair da aula e entrava já na aulinha de judô. E depois, né, em final de 88, em 89, já vim para o Clube Sojipa, né, onde defendi até o final da minha carreira. Bom, o judô sempre foi muito especial na minha vida, né? Primeiramente, eu não conhecia, não sabia como é que era o judô. Eu assistia, né, filmes, Jiraiya, e eu achava que era tipo karatê, né, que tinha soco, tinha chute. Mas foi paixão já nas primeiras aulas, né? Derrubar o adversário, o kimono, o judogi, né? Aquilo ali já me chamou bastante atenção. E então foi muito especial na minha vida, né? Primeiramente para coibir, né, a asma, né? Então não tenho mais crises asmáticas. Depois, a tudo que me proporcionou, né, o judô, as amizades, as relações, os países que visitei, os momentos que eu vivenciei na minha vida, que isso ficam eternizados. Então, o judô hoje se confunde com a minha história. Bom, teve vários processos, né, de competições, né? A primeira competição já foi mesmo no ano de 88, né? Então, participei da primeira competição. Foi na Sojipa. As lutas eu venci, se não me engano, 3 ou 4 lutas. Eu venci as lutas por ippon rapidinho, 5 segundos. Pegava no kimono do meu adversário, aplicava o golpe, né, e derrubava de ippon, encerrada a luta. Né, foi assim, essas 3 ou 4 lutas aí, fui campeão. Eu sempre falo sobre essa competição porque a minha segunda competição eu perdi a primeira luta. Então, já naquele momento, naquele ano, já estava lidando com as vitórias e com as derrotas, né? E isso que é uma das coisas mais legais que o esporte nos proporciona. A gente lidar com as emoções, com os sentimentos, com situações que também se repetem na vida da gente, né? Profissional, amorosa, enfim, né? Em tudo que a gente vivencia fora do esporte, né? Então, é sempre legal falar sobre isso. Né, mas tem momentos de viradas de chave, né? Então, em 91 foi a primeira vez que eu venci um brasileiro. Depois, em 2000, me tornei campeão mundial júnior. Mas a grande mudança de chave foi quando, com 17 anos, eu venci uma das competições que eu fiz na Europa, né, na Itália, onde eu venci com 17 anos e tinha medalhista mundial na chave, e acabaram ficando pelo caminho e eu acabei vencendo aquela competição. E, né, quem ficou em terceiro lugar foi um dos meus principais adversários aí da minha vida, que foi o cubano. Então, aquela competição me abriu os olhos assim que, olha, se essa idade, com 17 anos, eu estou chegando entre os melhores atletas do mundo, então tenho plenas condições aí de estar disputando as grandes competições, como mundiais e Jogos Olímpicos. Eu acho que o auge dentro dos tatames 2005, né, que foi um ano fenomenal, foi uma competição, venci quase todas as lutas por ippon, tive uma superioridade enorme diante dos meus adversários, então foi um ano bem especial dentro do tatame. Contando com tudo, né, 2007 tinha que defender o título, porque o Mundial era realizado de 2 em 2 anos, então em 2006 não teve Mundial, então eu fiquei nesse período, se eu não me engano, acho que eu não perdi nenhuma luta, né, nesse intervalo. E aí chegou em 2007,
para defender o título no Brasil, né? Então, a repercussão, toda a volta, né? Tu tá ali, tu sair do tatame, tu já abraçar quem faz parte do teu dia a dia, que tá no teu dia a dia. Eu acho que, talvez, acho que dá para dizer que fora, com todo o contexto, 2007 seja o auge, assim, de conquistas, né? De visibilidade do extra, mas dentro do tatame, 2005. Bom, o primeiro patrocínio foi de uma empresa de telefonia que nem operava aqui no estado, né, que é a Oi, né, era a antiga Telemar, e um vice-presidente fez judô na Sojipa, né, e ele está assistindo o Jornal Nacional, e aí brasileiro, primeiro campeão mundial, gaúcho, da Sojipa, daí eu quero patrocinar esse cara. Fiz judô lá e eu quero patrocinar ele. E então, quando eu desembarquei no Brasil, eu me lembro que tem meu amigo Flávio Canto, lá do Rio de Janeiro, ele me ligou, Oi quer te patrocinar. E foi uma amizade aí que trouxe daí o Thiago Camilo, o irmão dele, e fez com que a equipe virasse esse sucesso, e hoje é o patrocínio mais longevo que nós temos aí no esporte, né? Desde 2005, né? Então, é um patrocínio bem, bem longo aí, perpetuando aí fora do futebol ainda, que é uma coisa difícil. E aí, quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu recebi uma bolsa do Estado, eu acho que era R$300, se eu não me engano, era mais ou menos isso, né? E esse recurso eu acabava guardando, né? Para poder utilizar, né, em viagem, alguma coisa, comprar o carrinho, né? Então, foi um período ali do governo Brito, né? Na época era o governo Brito. Nós tínhamos aí o Arataca, né, trabalhando no DESP. Nós tínhamos o Kiko também, né, que é sensei também foi meu sensei, né? Trabalhando, né, em prol do esporte, e foi um período bem legal, assim, né, no estado, onde a gente conseguiu ajudar aí bons atletas, né? Algum deles saindo aí, nada mais, nada menos que a Daiane dos Santos também. Quando foi criado o Bolsa Atleta, né? Se o atleta tinha alguma fonte de renda, não poderia receber, né, o Bolsa Atleta. E aí quando surgiu o Bolsa Atleta, eu já tinha acabado de ser campeão mundial, foi a primeira vez que eu tinha patrocínio, e aí eu não podia receber o Bolsa Atleta. Então, no meu último ano de atleta que eu consegui daí acessar. Eu nunca tive pretensões assim, né, de ir para a área política, mas depois eu comecei a perceber o quanto era importante, né, pela proximidade. A gente teve algumas vezes em Brasília também, desde o patrocinador da Infraero, que fechou com a Confederação Brasileira, e foi através do título mundial. Depois a gente brigou pelo 1% do PIB para o esporte. Então, várias ações que a gente acabei fazendo. Muita gente me perguntava, tu não vai entrar na política, tu poderia ser um bom representante, né? E aí depois ali naquele período, 2011, 2012, eu estava pensando se eu continuaria até o Mundial de 2013, que ia ser no Brasil, para tentar chegar ao terceiro título mundial, né? E aí eu fiquei naquela, né, indecisão, né? Aceitava meio o ônus da política ou não, né? E aí fiquei naquela indecisão, acabei, gosto um pouco da competição, né, do desafio, e saí um pouco da minha zona de conforto e fui, né, para o universo político, né? Tem boas recordações no sentido de projetos, né, como a lei de incentivo, que ela encerraria no ano de 2015, ela encerraria. E aí a gente prorrogou ela até 2022, e aí a minha lei foi aprovada até 2027, e aumentando o percentual, né? Então, tentei fazer com que ela ficasse perene, né, como a Rouanet, mas não teve, a outra lei, leis superiores
bloqueando, né, isso, e a gente conseguiu renovar, né, e só isso são 400 milhões ano entrando no esporte brasileiro, né, então boas conquistas, como Estado também, como secretário, a gente conseguiu baixar o percentual de contrapartida da lei de incentivo, onde deu um boom, né, nos projetos, né, então a gente passou de aprovados de 11 milhões para a gente estourar a lei de incentivo, que hoje está em 35 milhões, a ter tanto projeto que às vezes falta recurso, né? Ambiental, onde está dando poderes aos estados e os Eu acho que a gente municípios tem que de fazer sistematizar as melhor o licitações. nosso esporte, né? Se o nosso esporte ele é predominantemente de clubes, associações, entidades esportivas, né? Nós tínhamos que cercar melhor, né, esse sistema, né, dar mais condições para aqueles que fazem o esporte lá na ponta, né, fazem o esporte nessa iniciação, a gente conseguir dar uma massificação maior, melhores condições de competitividade a um grande número de atletas e estender isso por tempo, né, se tornar uma nação mesmo esportiva, né. Então, sistematizar melhor o esporte para que a aplicação dos recursos ele seja mais certeiros, né. Na vida, né, a gente vai ter grandes desafios, né. Primeiramente, tem que ter grandes sonhos nossos. O jovem ele tem que ter sonhos, porque a gente tem, a gente projetando sonhos, a gente tem objetivos, né. E aí a gente agarrar com unhas e dentes as oportunidades que surgirem na nossa vida, lutar por aquilo que a gente deseja, lutar por aquilo que a gente quer, né, baixar a cabeça, trabalhar, né, fazer com excelência, né, tudo que a gente desejar, né, e que a gente busque, né. Então, a minha vida é a plena certeza, né, de que pessoas simples podem fazer grandes feitos, né. Então, basta a gente querer se esforçar, a gente... eu tinha vários métodos até psicológicos que eu fazia que se utilizam, né? Como, por exemplo, eu competia na minha cabeça, eu imaginava meus adversários, eu sentia, eu tinha cheiros, sons, né? Eu imaginava isso na competição. Quando vivenciava aquilo, eu ficava mais fácil. Então, eu repetia mais que os outros, entrava antes do que os outros no treino, saía depois. Tinha uns colegas que a gente ficava treinando separado, fazia sempre a mais, né? Então, isso daí é para tudo, né? Não só para o esporte, é para tudo na vida. Se a gente deseja, se a gente sonha, se a gente põe uma meta, correr atrás, lutar bastante, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Ainda que erre o alvo, a gente vai chegar bem perto, né? E bem perto são grandes sonhos, se a gente tiver grandes sonhos, né? São grandes conquistas que a gente vai ter na nossa vida.